do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o que nós vamos ter hoje é uma espécie de relatório de leitura. Um livro que eu não acabei ainda de ler, estou lendo. E é um livro que me interessou muito, digamos assim, por uma razão geral e uma razão particular. O livro é esse aqui. Chama-se La Théologie du Cœur de Marie chez Saint Jean Eudes. A Teologia do Coração de Maria em São João Eudes. E eu fiquei muito feliz quando eu achei esse livro. Em primeiro lugar, confesso, por uma razão particular. Muitos anos atrás, o padre Jacinto deu uma aula, ainda na sede da Montfort, o Lando estava vivo. Eu não me lembro sobre o que exatamente que foi a aula, mas era uma aula que, de alguma maneira, falava também de Nossa Senhora. E o Lando, no fim da aula, disse para nós dois, para o padre e para mim, nós precisaríamos ver um modo de estudar melhor a questão do Imaculado Coração de Maria. O que exatamente é o Imaculado Coração de Maria? O que Nossa Senhora quer dizer quando ela diz o meu Imaculado Coração triunfará? E então, digamos assim, por causa dessa recomendação, nós sempre ficamos um pouco com essa questão na cabeça. Mesmo aquela série de artigos que eu escrevi sobre os caminhos de Nossa Senhora, tinham internamente um pouco essa intenção de investigar o coração de Nossa Senhora, de compreender melhor, não sei como dizer, as intenções dela, as características da pessoa dela. Então, quando eu, por acaso, encontrei esse livro aqui, eu fiquei muito feliz, porque então, aqui tem um livro, vocês veem que é um livro de peso, sobre a teologia do coração de Maria. É verdade que num autor particular, em São João Eudes. Mas São João Eudes não é qualquer autor particular. Ele é chamado o doutor Corde Mariano. Ele é o grande doutor da devoção ao coração de Maria. Então, por essa razão particular, de ter sido uma recomendação do Lando, um desejo que ele expressou, da gente poder estudar um pouco melhor isso. E porque, e essa é a razão geral, enfim, que deve ser a mais importante, porque, de fato, nas aparições de Fátima, o coração de Maria tem um grande relevo. E a gente nunca pode esquecer que Fátima, segundo Bento XVI, são as mais importantes aparições marianas de todos os tempos. Então, tudo que está nas aparições de Fátima, tudo que tem relação com Fátima, é muito importante para todos os católicos e muito importante para nós, principalmente, que queremos ser extremamente devotos de Nossa Senhora e que acreditamos que as aparições de Fátima e que o segredo de Fátima tem tanto a ver com toda a crise que nós atravessamos, etc. Na segunda aparição, em 13 de junho de 17, Nossa Senhora vai dizer aos pastorzinhos: Ele, Deus, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E é depois de dizer essas palavras, segundo o relato da irmã Lúcia, que ela, como baixa as mãos, e diante da palma da mão direita dela, as crianças veem um coração cercado de espinhos, que pareciam que estavam cravados nesse coração, e eles compreendem, por uma iluminação divina, que esse era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, e que queria reparação.
Na terceira aparição, que é uma aparição famosíssima, porque é nela que há a visão do inferno, que Nossa Senhora diz para eles: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. E aí, como conclusão, ela vai dizer: para impedir que tantas almas se percam, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. E essa aí é aquela que vai ter o segredo, né? O terceiro segredo e o quarto segredo, e que vai ser concluída com a frase célebre e enigmática: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E aí, nessa aparição, que ela ensina a eles a fazerem aquela oração, quando eles fizerem sacrifícios: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados, contra o imaculado coração de Maria. Então, vocês veem como a importância que Nossa Senhora dá a essa formulação. Claro, é a devoção a Nossa Senhora, mas é a devoção a Nossa Senhora sob esse aspecto especial do coração dela, que, pelo menos a mim me parece, que não é que é óbvio que a gente imediatamente entende o que ela quer dizer com isso, que é óbvio o que é que isso significa. A gente sabe que o coração é a sede do amor, o coração é a sede da vontade, não é assim, digamos, metaforicamente, a sede da vontade. A vontade está na alma e o amor também, e, portanto, nenhum deles está em nenhum órgão físico. Mas, normalmente, a gente fala do coração, não é? Em francês, até cœur, que é coração, é também coragem. Você pode dizer: je n'ai pas le cœur de le faire. Para dizer: eu não tenho coragem de fazer isso, diz: eu não tenho coração de fazer isso. É a sede do amor, é a sede da vontade, mas, evidentemente, para que a gente possa compreender melhor o que isso significa, me parece há necessidade, sim, de uma investigação, de um estudo. E São João Eudes é o grande... A gente pode dizer até que ele é, digamos, o iniciador da devoção ao Imaculado Coração. Na década de 80, o Papa João Paulo II, numa encíclica que ele fez... Qual que é a primeira encíclica dele? Quem é que lembra? É a Redemptor Hominis? Então, acho que é na Redemptor Hominis que está. Ele faz uma referência ao Imaculado Coração. E por causa disso, vai se fazer em Roma um congresso para estudo do coração de Maria, na sua conexão com o coração de Jesus, porque parece, se eu não me engano, é isso que ele diz na encíclica. Ele faz uma referência da união entre o coração de Jesus e o coração de Maria. Mas, enfim, há uma associação internacional para estudo dos sagrados corações, não sei assim que eles falam, ou dos santos corações. E essa associação fez um congresso em Roma. E o Papa vai falar no congresso, vai fazer, sabe aqueles pronunciamentos que os papas fazem quando tem um evento? Mandam um pronunciamento, né? Nós já vimos várias vezes no Summorum Pontificum. O Papa manda uma espécie de cumprimento. Aqui é mais do que um cumprimento, é um documento relativamente longo que eu não conhecia, li agora por causa desse livro, porque o autor aqui começa tratando disso, e está no site do Vaticano. E nesse texto que João Paulo II vai dizer: a devoção ao coração de Maria não pode ser rastreada desde os primeiros séculos da história cristã, embora o coração de Maria seja realmente mencionado no Evangelho de Lucas. É uma observação interessante que ele faz. De fato, mais uma vez, São Lucas vai dizer: Maria, no entanto, conservava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Então, sim, embora ele tenha razão,
não é que a gente vai dizer que a gente pode, no século II, quando já existia o Subtum Praesidium, mas a gente não vê uma referência ao coração de Maria ou ao Imaculado Coração de Maria. Mas já está mencionado no Evangelho. Ele diz que existem algumas referências ao coração da Mãe de Deus nos comentários às Escrituras dos padres da Igreja, mas, na maioria das vezes, não será senão no século XVII que, sob a influência de São João Eudes, essa devoção se tornou generalizada. E é verdade, vai ser São João Eudes que, de fato, vai cunhar a expressão Coração de Maria e transformar isso em união com o Sagrado Coração de Jesus. Vocês, não sei se todo mundo tem presente, São João Eudes é do século XVII, e no século XVII a gente tem também as aparições da Santa Margarida Maria, que vão falar do coração de Jesus. Então parece que Deus tem aqui um certo desígnio, que é a partir dessa época, então, que Deus, através de um grande santo, vocês vão ver, São João Eudes é um grande santo. Eu não tinha ideia muito clara de São João Eudes, tinha uma ideia muito vaga de santo do século XVII, sabia que ele era fundador, li uma vez um livro dele, não li todo, li partes de um livro dele chamado Le Coeur admirable de la très sainte Mère de Dieu, mas não tinha uma ideia muito clara dele. Lendo este livro, eu percebi que ele é um santo extraordinário, muito, extremamente ativo, um grande santo mesmo. Mas através de um grande santo e através das aparições do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria, mas que serão, digamos, a divulgação delas é confiada aos jesuítas, não é? Santa Margarida Maria, primeiro ela tem uma visão em que aparece o Sagrado Coração de Jesus, e aí aparecem dois corações que se unem nesse coração, e ela compreende que é o coração dela e o coração de São Cláudio de la Colombière. E Nosso Senhor diz para ela, estes três corações estão unidos para a eternidade, com a função de fazer conhecer ao mundo o amor do meu coração. E depois, mais tarde, eu tenho a impressão, talvez até quando São Cláudio já tinha morrido, ela vai ter Nossa Senhora vai aparecer para ela e vai dizer a ela especificamente, vai aparecer inclusive com São Francisco de Sales. Vem Nossa Senhora e São Francisco de Sales, ambos falaram com ela. E eles vão dizer a ela, Nossa Senhora que vai falar com ela, vai dizer, eu encarreguei as visitandinas de receber as revelações do Sagrado Coração. E eu encarrego os jesuítas de fazer essa devoção conhecida. São eles que vão espalhar o conhecimento da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. São Cláudio de la Colombière era jesuíta e, de fato, os jesuítas vão se encarregar, né, de estabelecer em todo lugar aquelas confrarias do Sagrado Coração. Mas então tudo isso Deus vai fazer no século XVII. Essa, digamos, manifestação do coração de Jesus e, numa medida menor, sem dúvida, porque não há uma aparição ligada a isso, mas há esse grande santo que vai fundar uma congregação religiosa, também do coração de Maria. Quem é, então, São João Eudes? Eu não sei se vocês repararam no título que eu dei para aula. É um pouco demais dizer aula, né? Porque um relatório de leitura não é propriamente uma aula. Eu vou simplesmente contar para vocês o que eu li neste livro,
um pouco mais de coisas que eu sei sobre o século XVII, mas é mais um relatório de leitura do que uma aula. Mas o que eu pretendo hoje é que isso aqui seja a primeira parte. Hoje, de fato, eu não vou entrar nem pouco nem muito na questão de como ele define, defende, explica a teologia do coração de Maria. Como vocês veem, o livro é muito grande. E toda a questão da teologia, pelo que eu estou percebendo, é uma coisa que ele vai elaborando através da própria vida dele. Vai ser um pouco no contato com o coração de Maria que ele vai chegar a estabelecer uma teoria sobre isso. Então, me pareceu que era muito importante que a gente um pouco conhecesse São João Eudes e soubesse quem é essa pessoa, que tipo de pessoa ele é, e que aí só depois, numa etapa posterior, a gente pudesse chegar a tentar examinar um pouco melhor o que é que ele diz, qual é, digamos assim, a teoria dele sobre o coração de Nossa Senhora. Então, hoje o que a gente vai ter é só essa primeira parte. Quem ele é? Ele é um camponês normando. Como vocês sabem, Normandia, aquela parte norte da França, né? A parte da França que está mais perto da Inglaterra. Ele é de uma família que tinha terras. E ele é um típico homem desse século XVII. O século XVII, ele nasceu em 1601 e morreu em 1680. Aliás, eu acho que a festa dele é 19 de agosto, que acho que é nesse dia que ele morreu, se não me engano, que a festa dele está conservada na data da morte. Como vocês sabem, o século XVII é um século de grandes figuras políticas, é o século de Luís XIII, que vai ter a fronda, o grande combate da nobreza contra o absolutismo, mas que a nobreza vai perder, e o absolutismo, a partir de Luís XIII, vai se instalar com cada vez mais força na França, até, digamos assim, uma espécie de ápice, que é Luís XIV, que podia dizer l'État c'est moi, o Estado sou eu. E de figuras intelectuais. A França, nesse tempo, dominava a cena internacional. Então, de figuras intelectuais que vão ter influência no mundo inteiro, que vão ter influência até hoje, como Descartes, o Pascal, e grandes figuras literárias, como Corneille, o Racine, o Molière, o La Fontaine, grandes figuras religiosas, como Boissier, eu pus só Boissier aí, mas tem também, por exemplo, o cardeal de Beryl, que vai ter uma influência enorme no mundo, porque ele vai ter uma influência enorme sobre o São Luís de Montfort. O outro que fundou Saint-Sulpice, como é o nome dele? Como? Ollier. Padre Ollier. Então, muitas figuras de muito destaque na França dessa época. Como? Também a época do jansenismo. Isso. Problemas políticos internos e problemas religiosos muito grandes. A polêmica jansenista, mas também, acabando, 1598 é o Edito de Nantes. Estavam saindo de guerras religiosas e uma parte considerável da França tinha ficado protestante. Até hoje, né, a gente visita aquelas aldeias com as estátuas todas arrebentadas, porque os protestantes arrebentaram tudo. Então, o país estava dilacerado. Também eles estavam saindo da Guerra dos 30 anos. Então, havia muita... Era uma situação, havia bastante miséria por causa das guerras, que sempre acaba provocando um êxodo para cidades. Isso vai dar problemas sociais enormes. Esse livro aqui não trata disso, na parte que eu li, mas eu já li bastante século XVII. Apesar que, desse ponto que eu vou dizer agora, ele trata... A prostituição era uma coisa espantosa, 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 espantosa. Em Paris, havia 30 mil prostitutas. Por quê? Porque o clero estava no chão. Eu acho que já comentei com vocês
talvez mais de uma vez, São Vicente de Paula vai começar a recolher os órfãos, porque a quantidade de crianças abandonadas que as mães davam à luz e punham nas rodas dos conventos era uma barbaridade, a tal ponto que o governo teve que tomar uma providência. Começou a pagar mulheres para cuidar dessas crianças. Só que muitas dessas mulheres davam láudanos para os bebês dormirem um dia inteiro, porque elas ganhavam um tanto por criança. Dando láudano, a criança dormia o dia inteiro até morrer. Mas não tinha importância que morria, porque o governo já ia trazer outro. E a pessoa ia continuar recebendo. E é quando São Vicente de Paulo percebe isso que ele vai, um dia, numa reunião de senhoras riquíssimas, ele vai fazer um sermão inflamado, um pouco dizendo para elas: o que vocês estão fazendo? As pessoas estão morrendo assim, os bebês estão morrendo assim. E aí, no fim da reunião, elas começam todas a tirar joias e dar tudo para ele, para tentar fazer alguma coisa. Mas era um problema imenso, porque a imoralidade, tudo tinha muito a ver com toda a questão regalista. Os reis franceses não tinham permitido que se aplicasse na França as regras do Concílio de Trento. Vai ser no século XVII que as regras do Concílio de Trento, quer dizer, a reforma planejada pelos papas em Trento e pelos santos em Trento, vai começar a ser aplicada na França. A França, por exemplo, até o século XVII, não tinha seminários. Ia ser padre quem queria. Como que a pessoa era escolhida? Provavelmente porque a família dela tinha alguém que tinha influência. Muitos bispos recebiam dinheiro para ordenar. São Vicente de Paulo vai ter um sucesso enorme com muitos bispos, porque ele vai ter uma ideia. Quando os bispos queriam ordenar um grupinho de padres, tinha alguns para ordenar, São Vicente ficava com eles, dava um retiro de 10 dias e ensinava o básico do catecismo para eles. E os bispos acharam essa ideia fantástica, ter esses padres que pelo menos sabiam algum catecismo. São Vicente de Paulo também vai se dedicar a ensinar os padres a rezar a missa, porque a maioria começava a missa no Pai Nosso. E a maioria não sabia da absolvição. Ele também vai fazer isso. Um dos grandes trabalhos que ele vai fazer vai ser de ensinar padres como é que se dava a absolvição. Claro que com esse clero, qual era o nível do povo? A promiscuidade, a corrupção moral, e depois tinha também um mau exemplo que vinha do alto. Mas um mau exemplo que era assim, espantoso. Luís XIV teve uma amante chamada Louise de La Vallière, uma moça de uma família nobre, que resistiu, mas a família forçando ela. Larga a mão de ser trouxa, ele é o rei, onde já se viu você resistir ao rei? É um absurdo. Tanto forçaram que ela cedeu. Ela teve do rei, se não me engano, 3 ou 4 filhos, mas as aparências precisavam ser mantidas. Então ela tinha que ir nos bailes até a véspera de dar luz, apertada de uma maneira que não parecesse que ela ia ter uma criança. E aí ela sumia para ter a criança e aparecia logo em seguida. Essa moça vai ficando tão desesperada, que ela vai fugir. Para onde que ela fugiu? Ela fugiu para um Carmelo. E o que o rei vai fazer? Vai armar um monte de cavaleiros para ir lá raptá-la dentro do Carmelo. O que quase vai dar um problema internacional. Na última hora ele vai desistir, mas vocês calculam, se essa era a moralidade do rei, o que a gente podia esperar dos súditos? Então, era essa a situação do século XVII francês. Mas, claro, com São Vicente de Paulo, com São Francisco de Sales, com o próprio Pierre de Berry, com São Luís de Montfort. Então, por um lado, havia uma corrupção tremenda. Por outro lado, a maioria das pessoas ainda tinha fé.
Era uma fé morta, a gente pode dizer, porque não, digamos assim, não informava a vida delas. Mas não era inteiramente morta. O Luís XIV, certamente, não tinha a mínima intenção de morrer nesse estado. O que ele esperava? E que provavelmente aconteceu mesmo. Na última hora ele se confessou. Luís XV vai ser outro. Luís XV era uma coisa horrorosa a vida dele. Horrorosa, 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 horrorosa. O único nessa matéria que se comportou foi o Luís XVI, coitado. Ele parece, foi sempre uma pessoa correta. Mas Luís XIV e Luís XV era um escândalo assim, espantoso. Espantoso, espantoso, espantoso. Quando Maria Antonieta foi para a corte, vocês conhecem o modo dela, não é que ela era nenhuma santa, mas ela achava um absurdo a amante do rei estar na corte e ela ter que tratar com consideração. Foi um problema internacional. O embaixador, todo mundo tem que cumprimentá-la, tem que tratar bem, tem que tratar bem, tem que tratar bem, até que também ela cedeu. Um dia ela falou, boa noite, acho que nesse tempo acho que era a Pompadour, se não me engano. Não tenho certeza se era a Pompadour, se era aquela outra. A do Affaire dos Poisson é Pompadour? Não, né, André? Não, né? Acho que é a outra. Aquela que depois vai ajudar São Luís de Montfort. Tem uma que vai, velha, se converter e vai pagar estudo para São Luís de Montfort. Claro, São Luís de Montfort não sabia de nada disso, né? Hoje a gente sabe de tudo. Naquele tempo, muita gente não sabia de nada. Bom, mas é então nesse século XVII que vai nascer na Normandia, bem lá no norte, até por aí, onde é a diocese dele, a diocese de Sieyès. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Ry. Está aí a Catedral de Sieyès. Nasceu assim, diz o autor, eu repeti porque eu achei simpático, que ele nasce de dois grandes amores. O amor que o pai e a mãe dele tinham pelo outro, era um casal conhecido por se estimar enormemente, e os dois tinham um grande amor por Nosso Senhor e Nossa Senhora. A história do pai dele foi uma história um pouco conturbada, esse senhor Isaac Eudes. Até fiquei pensando, um nome que talvez venha da influência huguenote na região, porque não é comum que católicos antigos se chamem Isaac, né? Normalmente católicos têm nomes do Novo Testamento. Os protestantes é que mais frequentemente têm nomes do Antigo Testamento, né? Mas enfim, o pai dele era católico, chamava Isaac. Não só era católico, como o pai dele queria ser padre, e foi ser padre. Só que na véspera do subdiaconato, a peste, a França vai ter várias ondas de peste entre 1600 e 1700. A peste matou quase toda a família dele. E ele então se viu na obrigação, acho que também os superiores do seminário acharam, que ele tinha que voltar para casa e assumir o comando da família. Não havia mais ninguém para fazer isso. E ele vai voltar, mas ele vai ser sempre uma pessoa extremamente piedosa, inclusive ele vai ter sempre o hábito de rezar o breviário. Como ele tinha começado com isso no seminário, ele nunca vai abandonar esse hábito. Bom, mas enfim, tendo voltado para casa e desistido então dessa carreira eclesiástica, ele vai acabar se casando no próprio ano do Edito de Nantes, em 1598, com essa moça chamada Marthe Corbin, que era uma mulher enérgica e profundamente piedosa. Nos escritos posteriores, São João Eudes, mais de uma vez, vai dizer que ele se sente muito grato a Deus pela família em que ele nasceu, que era uma família extremamente piedosa e que formava as crianças muito bem. Bom, eles se casaram, claro, e assim, como todo casal católico que se casa, o que eles mais queriam, evidentemente, era ter filhos. Mas eles foram passando por uns desgostos. Ela não conseguia levar a gravidez até o fim. Eles foram ficando muito aflitos com isso. Claro, naquele tempo não dava para ir no médico saber o que estava acontecendo.
perdia a criança, acabou, né? Então, eles resolvem juntos fazer um voto para essa Notre-Dame de Recouvrance, que é um lugar de peregrinação na França desde o século IX. Era na diocese de Siés mesmo. Claro, a igrejinha que eu estou mostrando para vocês aí não é uma neogótica do século XIX, né? Lá, no século XVII tinha outra lá, que talvez também já não fosse, provavelmente, a do século IX. Mas o local era lugar de peregrinação desde o século IX. E eles vão fazer a promessa e vão obter a graça. Ela, de fato, engravida e a criança nasce. Então, eles vão os dois juntos lá, a pé, agradecer a Nossa Senhora e oferecer para ela, consagrar para ela o menino que tinha nascido. Consagrar para Nossa Senhora e para ela o pequenininho dela, que vai ser... eles vão ter mais 5 filhos depois disso. 4 moças e um rapaz. Esse rapaz vai ser uma pessoa assim, bem importante, vai pertencer à Academia Francesa, vai ser uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que a gente encontra nos livros. Mas diz que também as irmãs dele vão ser gente de muito sucesso na vida. O autor até comenta que os pais rezavam todos os dias pelo futuro dos filhos deles e que eles foram muito ouvidos. Ele diz: Nossa Senhora gostava muito deles, porque não só ela deu o filho quando eles pediram, mas que os filhos deles de fato foram gente que se deu bem na vida, que foram assim pessoas importantes, felizes, que tiveram vidas significativas nessa França do século XVII. Esse menino particularmente, o mais velho, João, ele é notavelmente piedoso desde a infância. Até quando ele estava no colégio, se não me engano, tem gravurinhas disso. Um dia ele pegou um anel e pôs numa estátua de Nossa Senhora. Ele, desde pequeno, ele tinha uma vinculação com Nossa Senhora muito grande, ele sentia muito vinculado a ela. E uma coisa que o autor conta para mostrar como o menino era extraordinariamente piedoso é que ele, aos 12 anos, comungava e confessava uma vez por mês, sendo que a prática normal da paróquia era todo mundo fazer isso uma vez por ano. Vocês veem como o jansenismo tinha uma influência grande, né? Não cumpria nem o preceito. Mas você vê, ele era filho de gente super piedosa. Pessoas que eram consideradas piedosíssimas. E que, sendo piedosíssimas, confessavam e comungavam uma vez por ano. Então, ele era uma coisa completamente extraordinária de todo mundo notar que esse menino é de uma piedade absolutamente extraordinária. O pai tinha grandes planos para ele, porque se via que o menino era muito inteligente. Então, a mãe dele ensinava em casa o que dava para ensinar para as crianças. E assim que ele ficou um pouquinho mais velho, o pai mandou... não sei se vocês têm isso claro na cabeça de vocês, mas a grande cidade ali em cima é Caen. Caen é a cidade do Guilherme, o Conquistador. Foi a primeira cidade tomada na Segunda Guerra? Depois do desembarque aliado em 44. Entendi. Depois do dia D, a primeira cidade tomada é Caen. Que é uma cidade linda, tem as 2 abadias mandadas fazer por Guilherme Conquistador, a Abbaye aux Femmes e a Abbaye aux Hommes. Ele está lá, né? O corpo dele está lá, né, André? Acho que Guilherme Conquistador está, não está? Acho que está numa dessas 2 abadias, se não me engano. São 2 abadias lindas, lindas. Então o menino vai para lá porque lá tinha um colégio jesuíta e o pai vai mandá-lo para esse colégio jesuíta para que ele possa então estudar e se desenvolver. Está aí o antigo colégio jesuíta, uma foto antiga de cá. O primeiro formador dele vai ser um padre de que eu nunca tinha ouvido falar, mas aqui se fala dele como de uma pessoa importante e que vai ter uma influência grande na vida dele. Ele diz que esse
padre falava tanto e tão bem de Deus que ele vai deixá-los todos inflamados. Não, perdão, eu estou confundindo. Esse padre Blanet é antes. Antes dele ir para cá, ainda ali na cidadezinha dele, que é Ri, esse padre Blanet vai se encarregar de dar instrução para um grupo de meninos. Aí já uma instrução maior do que aquela que as mães eventualmente pudessem ter dado. O que as mães podiam fazer era alfabetizar, não é? E aí ele não, ele inclusive já vai iniciá-los no latim, até diz o autor que ele teve uma excelente iniciação no latim com esse padre Blanet. Uma pessoa também que vai influenciá-lo muito, claro, vocês nunca ouviram falar do Maître de Sacy. Esse Maître de Sacy é uma pessoa bem famosa no século XVII. E a castelã ali da aldeia deles era a Madame de Sacy, que era uma senhora muito piedosa, uma senhora, claro, rica, nobre, influente. Os Sacy são extremamente influentes, nobres e importantes, e ela era muito amiga e grande admiradora do cardeal de Beryl, o que vai ter depois uma influência na vida de São João Eudes. E ela, eu imagino que São João Eudes devia ser um menino que chamava um pouco atenção, porque ela frequentemente falava com ele sobre Deus. Ele conta em alguns escritos autobiográficos dele que ela fez muito bem a ele, porque ela falava muito bem sobre Deus e que ela chamou a atenção dele para uma vida devota. A gente vê, não é? Ele não tinha muita fonte para conhecer uma vida devota, não é? Se na paróquia as pessoas confessavam e comungavam uma vez por ano, a gente vê que a prática religiosa, mesmo numa família que era considerada piedosa como a dele, era uma coisa que devia ser muito rala. Então essa senhora, conversando com ele sobre esses assuntos, chamou a atenção dele para isso. E vai ser então depois disso que o seu pai vai mandar para esse colégio dos jesuítas, e aí que ele vai ser aluno desse padre, esse padre aqui que eu nunca tinha ouvido falar, mas que pelo jeito que eles falam é um padre importante, esse padre Robin, esse que ele disse, que ele falava tanto e tão bem de Deus, que eles ficavam todos inflamados. E ele, claro, nunca tinha tido esse tipo de instrução, nunca tinha conhecido alguém que falasse assim, que tivesse essa capacidade. E em 1618, né, a idade dele é sempre fácil a gente calcular, porque ele nasceu em 1, então é sempre só tirar 1. Então, com 17 anos, ele vai entrar na congregação mariana. Bom, e estando lá, ele vai, então, conforme ele vai crescendo, ficando mais velho, ele vai resolver ser padre. E, surpreendentemente, o pai dele não vai querer de jeito nenhum. O autor levanta uma hipótese, ele deve ter dados para dizer isso, que o pai tinha muito medo que ele se perdesse, que a vida dos padres era muito corrupta. O pai dele tinha estado no seminário. Então, ele de jeito nenhum quer que o filho vá para esse caminho. Ele também fala, acho que ele também tinha ambições mundanas, porque como menino era muito inteligente, muito brilhante. Então, ele diz, mas é que, como ele era uma pessoa extremamente piedosa, parece mais que era o medo dele se perder, porque era um caminho extremamente perigoso e ser padre, do que qualquer outra coisa que o segurava. Diz que o autor fala que a vida do clero era, de uma maneira geral, muito escandalosa. E que era muito, muito, muito fácil se perder, e o pai tinha medo. Tinha medo de colocar o filho numa situação de tanto perigo. Mas, como o rapaz vai insistir, ele vai acabar dando a bênção dele, e São João Eudes fica extremamente feliz de ter conseguido a bênção do pai.
E aí vai começar os estudos eclesiásticos dele. Ele vai ficar um tempo na Faculdade de Teologia de Caen, e em 25 de março de 1623 ele vai para Paris. O padre Beryl está começando a ficar famoso, não é ainda uma celebridade enorme, mas já tem uma fama de grande santidade, de grande piedade. É amigo da Madame de Sacy, que também conhece São João Eudes, e ele vai ser recebido, então, no dia 25 de março de 1623, aos 2 anos, ele entra no oratório da Rue Saint-Honoré, que é, digamos, a sede do oratório em Paris, e ele é recebido pelo próprio padre Pierre de Beryl. E já em 7 de abril do mesmo ano, logo depois, ele recebe o hábito. E alguns meses depois, ele recebe a autorização de pregar, que é uma coisa extraordinária. Ele não tinha ordem nenhuma, ele não era coisa nenhuma. Então, a gente só pode deduzir que ele devia falar muito bem, porque o Beryl era uma pessoa excepcional. Ele tinha com ele várias pessoas excepcionais. São Luís de Montfort, por exemplo, o admirava extremamente, o considerava um santo. Então, se ele deu para esse rapazinho de 22 anos autorização de pregar, devia ser porque se via que o menino pregava muito bem e tinha, digamos, muito efeito. São João Eudes vai gostar enormemente do oratório. Mais tarde na vida ele vai abandonar o oratório. E aí vai cair o mundo em cima dele. O pessoal do oratório mesmo vai falar muito mal dele. Ele vai ser muito perseguido. Ele vai ser muito perseguido, a vida toda, muito perseguido. Mas nesse momento dele abandonar a congregação do oratório, dele sair do oratório, o próprio oratório vai ser, assim, digamos, o seu maior perseguidor. Mas ele nunca na vida vai se não dizer bem do oratório. Ele nunca vai ter uma palavra, diz o autor aqui, que em todos os escritos dele não tem uma palavra quanto ao oratório que não seja de elogio. Embora ele tenha passado por esses momentos bem difíceis de ser extremamente perseguido e até caluniado por muitos padres do oratório. Bom, no oratório, o oratório estava passando também nesse momento, a gente vê alguns ecos disso quando a gente lê a biografia de São Luís de Maria de Montfort, do Cron. O oratório também estava passando por muita perseguição. E por quê? Justamente porque o Beryl, que recomendava que se fizesse essa consagração a Jesus por Maria. São Luís de Montfort, de uma certa maneira, vai aprender a consagração com o Beryl. Quando ele diz que ele falou com várias pessoas muito santas deste século, etc, etc. Depois, naquela parte do tratado que ele fala de pessoas que fizeram essa consagração já há muito tempo, e aí ele fala também deste século, ele está falando especificamente do Beryl, que era a favor. E estava uma grande perseguição por causa disso. Claro, os jansenistas, mas não só os jansenistas. Mesmo pessoas que não eram jansenistas achavam que a coisa era esquisita, que era um exagero. Para que tudo isso? Tudo aquilo que São Luís fala no tratado. Todas aquelas objeções que se davam contra a devoção à Nossa Senhora, a devoção da escravidão à Nossa Senhora. Mas apesar das polêmicas da perseguição, naquele tempo eles chamavam de voto de escravidão. São João Eudes vai pedir e vai receber do Beryl permissão pessoal para ele poder fazer. Então, no dia 25 de março de 1624,
Acho que ele gostava dos 25 de março, ou então Nossa Senhora que gostava para ele, porque foi em 25 de março que ele entrou no oratório, né? E aí nesse outro 25 de março de 1624, com 23 anos, ele vai então fazer a consagração dele à Nossa Senhora. Esse é o Beryl, essa pessoa aqui que está aparecendo aí. E aí, então, na quaresma de 1625, aos 24 anos, ele fica diácono e vai ser ordenado pelo arcebispo de Paris em 20 de dezembro de 1625. Logo depois de ficar diácono, ele vai ficar padre. E vai rezar a sua primeira missa no altar de Nossa Senhora, lá no oratório da Rue Saint-Honoré, na noite de Natal. E logo em seguida, ele era uma pessoa extremamente ardorosa, extremamente fogoso. Sempre tinha sido, desde menino, e claro, com a juventude, ele tinha um grande desejo de fazer apostolado. Ele não via a hora de ser padre para poder trabalhar. E assim que ele foi ordenado, ele ficou gravemente doente. Doente a ponto de não poder fazer nada. Tanto que os superiores vão ter que mandá-los para o campo, para um lugar que eles tinham acabado de ganhar para tomar conta, uma peregrinação antiga também. É essa Nossa Senhora aí, Notre-Dame de Vertide, Aubervilliers, acho que é Aubervilliers, acho que é isso. É um lugar lá de peregrinação que os oratorianos tinham acabado de ganhar e lá eles tinham uma casa de campo. Então ele vai para lá e ele vai ficar 2 anos incapacitado. E ele conta assim, fato. Nos anos de 1625 e 1626, tendo-me Deus dado uma enfermidade corporal que me impedia de trabalhar exteriormente, ele me deu esses 2 anos para empregá-los no retiro, para dedicar-me à oração, à leitura de livros de piedade e outros exercícios espirituais. Isso foi para mim uma graça particular, pela qual devo bendizer e agradecer eternamente sua divina bondade. Então, aquilo que poderia parecer, não sei, uma espécie de desgraça, ele não considerou assim. Até me fez pensar numa coisa assim, inteiramente particular, pessoal, minha, mas que o Lando também agradecia a Deus de ele ter, por umas confusões que arrumaram na TFP, ele teve que parar de trabalhar. O velhinho lá, que se fazia chamar de Dr. Plínio, pediu para ele pedir demissão em todos os colégios. Ele ficou foi uma situação muito difícil, mas o fato, e como o jornal TFP, eles já perseguiram ele não podia entrar nos lugares, etc, etc, então ele ficou muito sozinho com ele mesmo. E foi aí que ele começou a estudar muito, porque quando ele, claro, dava muita aula nos colégios, o Lando sempre foi uma pessoa extremamente estudiosa, mas dando 40 horas de aula por semana, não é que sobra muito para você estudar, não é? E quando aconteceu isso, que de uma certa maneira foi uma desgraça, que nem aqui, de uma certa maneira foi uma desgraça, um rapaz de 24 anos, 2 anos incapacitado, é duro, não é? Mas também para o Lando, quando aconteceu isso, que foi uma desgraça, para ele foi bom, porque foi aí que ele pôde estudar muito, e ele descobriu uma porção de coisas interessantes, inclusive toda a questão do romantismo, que vai fazer ele entender muito bem toda a questão do problema da TFP. E aqui para São João Eudes, foi isso, ele considera que foi uma grande vantagem, porque ele pôde se dedicar muito à vida de oração. Claro, isso vai fazer com que ele só fique, ele sempre foi uma pessoa fervorosa, mas ele vai ficar uma pessoa fervorosíssima, vai ser uma espécie, sabe, parece que Deus estava fazendo um vulcão, estava juntando matéria para ter uma explosão de graça, uma explosão de atividade. Bom, aí ele volta, depois de 2 anos ele volta, e quando ele volta, chega uma carta do pai dele. Naquele tempo as coisas se sabiam assim, né? Por carta. Não tinha jornal
O jornal vai aparecer só na Revolução Francesa. As notícias eram, digamos, pessoais. Então, assim que ele volta para Paris, ele recebe de seu pai a notícia de que a peste está graçando na Normandia. O terror é imenso. Até o autor, o livro é de 17. E o autor fala assim: nós não podemos ter ideia o que era o terror da peste naquele tempo. Nós podemos ter ideia, nós vimos o Covid. Então, era o terror era enorme. E o que ele vai pedir para os superiores? Me deixe para lá. Porque se sabia que morria muita gente em Sacramento. Primeiro que já tinha pouco padre. E segundo que os padres que havia, dificilmente estavam muito dispostos a mexer nos pestíferos. Os superiores vão hesitar bastante. Eles vão pensar, mas o que adianta mandar ele lá? A doença não tem cura. Ele vai lá, provavelmente ele pega. Porque uma coisa que todo mundo sabia da peste é que pegava. E pegava mesmo. E pegava fácil. Ele mesmo acabou de sair de 2 anos de uma doença. Quer dizer, uma pessoa que está fraca. E nós temos que mandá-lo para lá, mas ele tanto insistiu, que o superior vai acabar dando uma autorização por escrito, para deixar, inclusive, ele entrar, passar as fronteiras, entrar nos lugares, porque todo mundo tinha muito medo da peste. E na própria carta que o superior autoriza, ele menciona essa imensa caridade que fazia com que ele quisesse ir. E aí ele vai. Eu pus esse painel aí, é uma casa de Caen da época. Há muitas casas em Caen, assim, ornamentadas com caveiras e ossos. Porque a peste matava tanta gente, que, digamos, estava todo mundo estava todo mundo obcecado pela questão da morte. Então tem muita ornamentação assim, falando da morte. Essa aqui é aquelas casas de enxainel típicas, né? Que tem bastante no norte da França, não só no norte, mas no norte tem muito, e toda enfeitada com ossos. Então, mas eles vão então deixá-lo ir, e ele parte com alguma roupa e um altar portátil. Ele vai, então, para a gente hoje, ele está em Paris, vai para a Normandia, ali do lado. Não era assim naquele tempo. Uma boa parte do caminho se fazia a pé, ou não é que tinha o serviço expresso de diligências Paris-Caen, né? As viagens eram todas complicadas. Ele vai, aí uma imagem da época das pessoas levando cadáveres de doentes. Aí ele conta, nessas notas autobiográficas, que ele foi ficar com um bom padre de Saint-Christophe, é o nome de uma igreja, e ele diz: nós dizíamos a missa todos os dias. Naquele tempo era muito raro que os padres dissessem a missa todo dia. Dizer missa todo dia era uma coisa, ou porque estava acontecendo alguma coisa, aqui no caso, né? Eles diziam missa todo dia porque eles precisavam de muita hóstia, ou então é sinal de uma piedade extraordinária. Agora eu estou usando para meditação o diário espiritual de São Cláudio da Colombière. E nesse diário espiritual, são as notas de um retiro que ele faz. Ele comenta: resolvi dizer missa todos os dias. E aí a pessoa que está organizando põe uma nota que isso era naquele tempo uma coisa extraordinária. Que um padre fosse dizer missa todo dia demonstrava um fervor completamente extraordinário, que isso era muito raro. Que havia padres que diziam a missa uma vez por ano, outros que nem isso. Não havia nenhuma, digamos, norma ou regra ou
instrução para quantas missas um padre devesse dizer, e muitos só diziam se havia alguma razão para dizer missa. Mas então ele conta que ali, naquela situação, dizíamos a missa todos os dias. Depois eu punha as hóstias que eu tinha consagrado numa caixinha, não como está escrito aí, numa caixinha de ferro que levava no pescoço. Depois íamos procurar os doentes, às vezes em uma paróquia, às vezes em outra, e os confessávamos. Íamos procurar os doentes porque muitas vezes, dentro de uma casa, estava todo mundo doente. Não tinha ninguém que pudesse sair da casa para chamar alguém. Ou às vezes dentro de uma casa, a maioria das pessoas já tinha morrido. Tinha 2 ou 3 que ainda não tinham acabado de morrer. Então tinha que de fato sair procurando as pessoas para poder atendê-las. Às vezes em outra, eu lhes dava o Santo Sacramento, e os confessávamos. Eu lhes dava o Santo Sacramento. Fizéssemos isso desde o fim de agosto até depois de Todos os Santos, quando a peste cessou inteiramente. Cessou essa aqui. Entre 1600, vai haver depois novas epidemias em 1630 e 1631. E sempre que estourava a peste, o Padre João ia para a frente de batalha, cuidar dos pestíferos e, sobretudo, dar os sacramentos para os que estavam morrendo. E em 1631 ele vai pegar a doença. Em princípio, a morte era certa, mas ele teve 2 batalhões de amigas, as beneditinas e as carmelitas de Caen, resolveram que elas não iam deixá-lo morrer. E aí elas rezaram, e ele, contra toda a esperança, se restabeleceu de peste. Porque de peste, de fato, não se sara. Quando você pega peste, só te resta uma coisa, é morrer dela. Mas ele, de fato, vai se restabelecer, para a grande alegria. Ele era uma pessoa de muitos amigos. Ele era uma pessoa extremamente afetuosa, extremamente fogosa, um colericão mesmo. Então ele tinha muitos amigos. As pessoas gostavam muito dele. Também odiavam muito. Vão, assim, fazer de tudo contra ele mais tarde. Fazer, por exemplo, falsificar as obras dele para ele ser condenado por heresia. Vão chegar a encontrar 13 heresias no livro dele que ele nunca escreveu. Ele vai ser muito odiado, justamente porque ele era muito fogoso, muito ardente. Então ele vai ser muito amado e muito odiado também. Bom, no dia 25 de março de 1637, o autor chama sempre atenção para isso, que ele era uma espécie de fogueira de caridade. Ele estava sempre procurando o que mais ele podia fazer. E no dia 25 de março de 1637, ele vai fazer esse voto de martírio. Mas como assim voto de martírio? Estavam matando alguém? Não é isso. Ele vai se oferecer como se fosse assim, se oferecer para Deus o matar, digamos assim. Mas o matar, isso diz o texto dele, é um texto enorme. Os textos do século XVII são sempre enormes, né? Eles escrevem muito. A gente vê, por exemplo, na oração abrasada de São Luís, como eles são extremamente manifestativos com a palavra do século XVII, né? O texto dele também é grande, mas eu achei que essa frase aqui resume bem a intenção dele. Ele quer que Deus faça dele uma hóstia e uma vítima que é dedicada para ser imolada inteiramente. É isso que ele pede para Deus, é isso que ele chama de voto de martírio. Ele quer sofrer esse martírio. Em 20 de novembro de 1640, ele é feito superior do oratório de Caen. E aqui vai acontecer uma coisa, nesse período todo da vida dele, que vai ter uma influência grande sobre o futuro dele. E que vai ter tudo a ver com o fato dele querer sair do oratório. Esses trabalhos durante a peste o fizeram tomar contato com uma realidade que ele em alguma medida ignorava.
ele vai, digamos assim, trabalhar com o povinho. E ele vai descobrir um povinho que nesse momento não só está extremamente miserável por causa das guerras, da peste, mas que mais do que tudo é extremamente miserável espiritualmente. Ele vai descobrir que o povo não tem religião nenhuma, não sabe nada, e que por causa disso vive muito mal. Ele vai ficar extremamente aflito com isso. Ele vai querer muito fazer alguma coisa. A situação social desse norte da França é muito ruim também, porque houve muita guerra e cada vez mais há bandos de salteadores. Ele então vai começar a se dedicar, engraçado, igual Santo Afonso de Ligório, na Itália, que vai ser a mesma coisa. Eles vão descobrir o povinho rural e descobrir que o povinho rural está abandonado, que eles não sabem nada, que eles estão vivendo como bichinhos. E ele vai então começar a se dedicar às missões, que não é propriamente a vocação dos orotarianos. Não é assim que, digamos, o oratório vivia normalmente. Mas, enfim, não há nada, ninguém está se opondo. Então, de 32 a 36, ele fez mais de 48 missões no campo. E ele vai converter muita gente e, sobretudo, ele vai converter muitos huguenotes. Vai conseguir trazer para a igreja muitos protestantes. Claro que tudo isso vai despertando contra ele um ódio enorme. Ele vai criando por um lado, um amor enorme, ele vai ficando uma pessoa muito conhecida, e por outro lado, um grande ódio. Em 1639, o bispo de Bayeux o faz superior das missões da diocese. E por causa de todo esse trabalho dele, ele vai acabar voltando a Paris. Ele tinha saído de Paris por causa da peste, tinha ido lá para o norte, tinha acabado sendo feito superior de Caen, mas depois ele vai ficando uma pessoa tão famosa que ele vai ser chamado a Paris. Ele é elogiado por São Vicente de Paulo, que já conhece a fama dele, e ele frequenta Messier Ollier, que o convida para pregar a Quaresma em 1651, e que vai dizer que ele é um pregador extraordinário. Mas ele nunca vai renunciar às missões populares, embora ele depois, fundando 2 congregações religiosas, ele vai ficar extremamente ocupado. Ele vai morrer em 1680, mas quando ele morre em 1680, ele já era um fio de gente, um trapinho. Até 1676, quando ele já mal parava em pé, mas ele vai ainda fazer pelo menos 3 missões por ano. Então ele nunca vai desistir das missões. Por causa disso, porque ele constata que o povo estava à imagem do clero, completamente corrompido. E por causa dessa corrupção, vai começar uma obra que vai, digamos, ser a primeira fundação dele. Ele estava empenhadíssimo nas missões e, digamos, ele não tinha, assim... não era uma pessoa que tinha, de saída, a intenção, eu vou fundar uma congregação religiosa. As coisas vão acontecer na vida dele um pouco, ele vai sendo empurrado pelas circunstâncias. E a primeira coisa que vai empurrá-lo para as fundações é esse problema que eu já mencionei para vocês, da prostituição. Em Paris havia 30 mil prostitutas, mas Caen também era uma cidade em que o problema era espantoso. Caen, como você sabe, é uma cidade à beira-mar, e depois toda a guerra com a Inglaterra tem a ver com aquela região. E lugar que tem soldado
Esse problema é gravíssimo. E lugar que tem guerra, tem muita orfandade. Fica muita gente na rua. Gente que não tem com que ganhar dinheiro. E vai fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, porque também não tem nenhum princípio, e nenhuma religião, e nenhum lugar para se apoiar. Então, o problema lá era gravíssimo. E ele vai resolver. Uma vez uma senhora o interpela na rua, uma pessoa que era amiga dele, fala, onde que você está indo? Você está indo na igreja? Você vai lá ficar rezando diante das imagens? Fácil, né? Não é isso que está precisando, não. Você não vê quanta gente que está se perdendo? Adianta você lá ficar rezando e não está fazendo nada por elas? E ele vai levar um certo choque com isso. E aí, enfim, eles vão resolver que eles vão fazer o que se chamava naquele tempo de um refúgio. Porque ele convertia muitas dessas pessoas. Mas depois que essas pessoas estavam convertidas, o que elas faziam? Elas não tinham como viver. E aí, não tendo como viver, era fácil cair outra vez. Claro que ele fazia um refúgio, não é que era uma coisa fácil. Muita gente falava, que loucura! Vai se meter com essa tralha dessa gente. Que absurdo! Mas ele conseguiu algumas pessoas que queriam ajudar, conseguiu uma senhora que falou que ajudaria, que seria a diretora, e aí depois foram aparecendo umas outras senhoras que também eram, enfim, postulantes a ajudar, e ele conseguiu. No dia, a primeira missa ele rezou lá no refúgio em dezembro de 1641. E a coisa começou a funcionar. Mas logo depois começou a haver muitas dificuldades de pessoas. A diretora do refúgio, que era essa senhora Marguerite Morin, ela queria uma certa espiritualidade, digamos, mais dura. Ele preferia usar uma coisa mais do tipo de São Francisco de Sales. Ele tinha muita admiração por São Francisco de Sales. E ele queria fazer essas pessoas perdidas descobrirem o amor de Deus por nós, que elas pudessem ter confiança na misericórdia de Deus. Mas essa senhora era muito... Sabe mulher quando quer mandar? Ela era assim. E ela queria mandar, e queria mandar, e queria mandar, e ela vai ficando azeda. Os dois tinham espiritualidades diferentes e temperamentos diferentes. E aí aconteceu que também eles perderam os apoios financeiros. E algumas dessas postulantes, pessoas que falaram que iam ajudar, também desistiram. E aí um dia... essa senhora Marguerite Morin, ela vai fazer uma coisa meio dramática, assim, ela vai partir durante a noite, levando várias das auxiliares. Então, aí, de todo mundo que estava com ele, já ficaram duas. E claro, as pessoas que desde o começo falavam, imagina que loucura, esse padre é um louco, não pode fazer, imagina que absurdo, que absurdo, que absurdo, que absurdo, estavam triunfantes. Parecia que a coisa ia acabar. E aí ele tem uma ideia. Já que ele gostava tanto da espiritualidade de São Vicente, de São Francisco de Sales, ele resolve que ele vai recorrer às visitandinas. Ele vai falar com elas. E as irmãs vão ajudar. Elas resolvem mandar 3 irmãs. Uma delas, inclusive, uma irmã importante, essa Mère Patin, era a mestra de noviças do convento. E elas vieram as 3 para não deixar a obra morrer e vieram com essa missão de implantar na obra o espírito de São Francisco de Sales. E as coisas vão indo bem, ela vem em 1644, até que em 1647... vem uma nova tempestade. A Mère Patin,
é eleita superiora da casa de onde ela tinha vindo. Então ela tem que voltar. Ela vai embora. Com a ida embora dela, sabe quando uma coisa parece que começa uma tempestade? Ela foi embora. Nesse momento também, uma outra pessoa que sustentava disse que não vai mais dar dinheiro. E de fato, nesse momento, parece que a obra vai acabar. Mas São João Eudes tinha consagrado a obra a Nossa Senhora. E nesse momento, digamos assim, ele vai lembrar Nossa Senhora disso, que é a obra dela. E inesperadamente aparece um outro benfeitor, que diz que garante o sustento de todo mundo. E ele de fato vai então começar uma coisa nova. Com aquelas que ficaram, ele vai começar essa obra de Notre-Dame de Charité, Nossa Senhora da Caridade. E a partir daqui, cada vez mais, ele vai desenvolver uma teologia baseada na caridade do coração de Maria. Ele vai começar então, e assim também, porque vocês entendem, era uma coisa difícil. Muita gente achava um absurdo, você vai pôr religiosas para cuidar dessas mulheres. Não é perigoso para as próprias religiosas? Era muito fácil, assim, os bispos, até o Papa, achar que não estava certo fazer isso, não dava. Mas, por acaso, porque Deus quis, um bispo falou, tá bom, se você arranjar mais tanto dinheiro, porque tinha o dinheiro daquele senhor que falou que ia dar. Falou, com isso eu não aprovo, porque assim vai ser. Se você arrumar mais tanto dinheiro, eu aprovo. E ele arranjou o mais tanto dinheiro que o bispo não esperava. Tanto que o autor conta que o bispo assinou praguejando. Ele estava furioso que o outro tinha conseguido fazer a condição que ele queria. Mas como ele tinha dito, eram tempos em que, sei lá, acho que as pessoas tinham palavra, pelo menos isso eles tinham, e ele não teve coragem de, tendo dito que você conseguia, eu faço, não fazer. E aí ele reclamando, brigando, mas assinou. Isso era 8 de fevereiro, até escrito errado, de 1651. Naquele tempo, era a festa do Santo Coração de Maria, esse 8 de fevereiro. Então, São João Eudes ficou muito feliz, que no dia que as coisas deram certo, era dia do Coração de Maria. E depois, aí vai acontecer uma porção de coisas, ele vai passar por muitas provas, muita gente contra ele, muita perseguição, muita calúnia, aquele oferecimento que ele tinha feito para Deus, parece que Nosso Senhor vai de fato aceitar, ele vai ser triturado. Mas a Mère Patin vai deixar de ser superiora, vai se oferecer para voltar, vai ficar com aquela nova fundação, aí eles vão pôr a regra de Santo Agostinho, mas com o espírito de São Francisco de Sales e alguma coisa que era de São João Eudes, e o centro da obra. E vai ser daqui que vai se desenvolver a teologia dele, é a caridade de Maria Santíssima. Então, nós vamos parar por aqui hoje, nessa primeira fundação dele, e depois nós vamos ver como a partir dessa obra ele vai acabar depois fundando uma congregação de padres e, sobretudo, vamos tentar chegar ao nosso objetivo, que é compreender melhor a teologia do coração de Maria na doutrina dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Carmo, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.